Vamos a mais uma aula com a cola e hoje eu vou explicar para vocês sobre multiplicação, só que multiplicação de polinômios. Então vou começar com o exemplo de multiplicação de monômios e assim a gente vai aumentando a dificuldade nos exemplos. Só que antes de eu começar a fazer com vocês, eu preciso relembrar uma propriedade da potência. Então olha aqui. Quando nós trabalhamos com potenciação, lá no sexto ano, nós temos a multiplicação simples. Se eu pego o 2 como base, e eu coloco aqui expoente 4 e expoente 3, aqui eu posso estar aplicando uma propriedade. E qual que é essa propriedade? A propriedade diz que quando as minhas bases forem iguais, eu posso conservar a base e fazer a soma dos expoentes. Então, quer dizer que 4 mais 3, eu tenho um resultado 7. Isso aqui é uma propriedade. E essas propriedades nós vamos estar aplicando na multiplicação de polinômios. Então, se eu trocasse, por exemplo, a base 2 por uma letra, por exemplo, letra A elevado ao quadrado vezes letra A elevado ao cubo. Então, eu tenho bases iguais. E a partir do momento que essas bases são iguais, eu posso aplicar a mesma propriedade em cima. Então, já que as minhas bases são iguais, eu conservo a base A e faço soma dos expoentes. Então, 2 mais 3, aqui eu vou ter 5. Lembrando que eu tenho a propriedade da multiplicação e eu também tenho propriedade da divisão. Como que é a propriedade da divisão? Se eu tiver aqui, ó, 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, quando é divisão, a gente faz o oposto. Se aqui eu fiz continho de mais com os expoentes, quando é divisão, eu vou fazer continho de menos com os expoentes. Então, eu conservo a base, que a base é 3, e 2 menos 2, expoente 0. Qualquer base, por exemplo, mesmo sendo 3, ou sendo a letrinha A, ou sendo qualquer número, qualquer letra, elevado a expoente 0, sempre vai dar como resultado o número 1. Agora que a gente fez essa recordaçãozinha, eu vou convidar vocês a virem aqui, ó, essa outra lousa, e eu vou fazer então a multiplicação dos monômios. Como que é essa multiplicação dos monômios? Então, se você observar, ó, aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo. Tudo é multiplicação de monômios nessa parte. Então, a regrinha é bem simples. Nós devemos fazer coeficiente vezes coeficiente, parte literal vezes parte literal. Essa é a regra. Então, eu falo muitos dos alunos de sala de aula que eu tenho o número 2 vezes o número 3, a letrinha que tiver aqui vezes essa letrinha. Se não tiver letrinha, que é no caso aqui do número 2, você apenas conserva a letra que tiver ali. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 3x, eu tenho 6x como resposta. Número vezes número, letra vezes letra. Eu tenho aqui, ó, exemplo B. 7x vezes 8a, eu vou fazer número vezes número. 7 vezes 8, 56. X vezes A são bases diferentes. Então, se são bases diferentes, você só vai colocar indicado XA, ou pode ser o contrário, como pode ser AX. Tenho aqui, ó, exemplo C, 10 vezes 2, 20. A vezes A é aquela propriedade da potência que eu vou estar aplicando. É a mesma base. Então, eu conservo a base só no expoente. Se eu tenho a letrinha e o expoente não aparece, ele existe. Ele é o número 1. Então, 1 mais 1 eu tenho 2. Então, a resposta final é essa. 20a ao quadrado. Aqui, ó, menos 2 está entre parênteses só por causa dele ser negativo. Aqui, como não estava negativo, então não houve a necessidade do parênteses. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes menos 7. Então, eu tenho a resposta de mais 14. A vezes A, aplicando aquela mesma regrinha aqui, eu tenho A elevado ao quadrado. Aqui, ó, letra E, a mesma coisa agora. Eu tenho 12, menos 12 vezes menos 24. Então, menos vezes menos eu tenho mais. 12 vezes 24 vai dar quanto?
Se não sabe de cor, venha no cantinho, faça sempre o rascunho. Olha, sem preguiça, que como os mais alunos têm, é preguiça. Quanto que deu? 288. 288, AB vezes B, olha a observação aqui. Aqui eu tenho duas letras, aqui eu tenho somente uma. Como eu não tenho a letra A ela continua do mesmo jeito. A letra B vezes a letra B, ela vai ficar letra B ao quadrado. Agora aqui, ó. Esse outro exemplo aqui, eu tenho o seguinte. Menos 10 vezes 3, eu tenho menos 30. X ao quadrado vezes x, ó, esse x tem expoente 1. Então, x ao quadrado vezes x, eu tenho x ao cubo. Continuando minha explicação aqui, na outra lousa, eu tenho novamente, ó, 24 vezes 12, eu tenho 288. X, y vezes x, y, em cima aqui, ó, é 1. Então, ao somar esses expoentes, eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, se você perceber, eu tenho 3 monômios, mas é a mesma coisa. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, eu tenho 140. Agora, A vezes B vezes B. Então, eu tenho só essa letrinha bem comum. O A fica aqui e o B vai ser elevado ao quadrado. Na letrinha I aqui, eu tenho também, ó, entre parênteses, por ele ser negativo. Então, ó, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Agora, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 8, 48. E vou fazer B vezes B vezes B, somando todos os expoentes que eu tenho aqui, a resposta final é B ao cubo. Agora eu vou falar aqui para vocês na multiplicação de polinômios. Quando se fala polinômios, é porque eu tenho mais termos. Então, se você olhar aqui, ó, no exemplo da letrinha A, eu tenho um monômio, mas aqui dentro do parênteses eu tenho 2 termos. Então, eu tenho 4x, que é o primeiro termo, e tenho 1, que é o segundo termo. Quando tiver essa multiplicação, você vai aplicar uma regrinha que é chamada de distributiva. Mas os meus alunos gostam, na realidade, de chuveirinho. Então, o que é esse chuveirinho? É você fazer uma distribuição de multiplicação. Então, esse 2 que está aqui na frente do parênteses, ele vai multiplicar 4x. Então, 2 vezes 4x, a minha resposta final, 8x. Agora você volta. 2 vezes 1, sua resposta final, 2. Então, isso daqui para mim é a minha resposta final da multiplicação. Agora aqui, ó, é a mesma coisa. Eu vou apenas estar aplicando a distributiva, a distribuição. 3 vezes 2x, eu tenho 6x. 6 vezes 3, menos 9. Cuidado sempre com os nossos rendimentos. 5x vezes 2 e 5x vezes 3x. Então, sempre é a mesma regrinha para todos. Se tivesse, vamos dizer assim, 10 termos entre parênteses, você ia fazer 10 multiplicações. Então, 5x vezes 2, eu tenho aqui 10x. Eu tenho 5x vezes menos 3, então, ó, 5 vezes 3, menos 15. Agora é a vez da letra. X vezes x, eu tenho x ao quadrado. Cada resposta que tem aqui eu não posso juntar, porque os termos que ele apresenta são termos diferentes. Vamos aqui na próxima lousa. Vou continuar. Aqui eu gostaria muito que vocês observassem que dentro do meu primeiro parênteses eu tenho 2 termos. Dentro do segundo parênteses eu tenho 2 termos. Então, você vai fazer a seguinte distribuição. Você vai pegar o primeiro aqui que eu tenho é 2x, vai multiplicar por 4x e depois por 3. Então, vou fazer aqui na frente, ó. 2x vezes 4x, 8x ao quadrado.
Lembrando, expoente 1 mais expoente 1 dá expoente 2. 2x vezes mais 3. Então, eu tenho aqui, ó, 6x. Não posso acabar, porque aqui, ó, esse menos 1 também faz parte da minha multiplicação. Então, eu vou pegar esse menos 1, vou multiplicar por 4x. E vou pegar esse menos 1 e vou multiplicar por 3. E vou continuar a resposta aqui na frente. Então, ó, menos 1 vezes 4x, menos 4x. Menos 1 vezes mais 3, eu tenho menos 3. Faça a seguinte observação na resposta. Será que tem algum termo? Aqui eu tenho uma resposta com 4 termos. Será que tem termo semelhante? Se tiver termo semelhante, tem que fazer a redução. Então, olha aqui, ó, esses dois termos para mim eles são semelhantes. Então, você vai ainda dar uma melhorada na sua resposta. 6x menos 4x, eu tenho 2x. Essa é a minha resposta final. Porque cada um dos termos que apresenta aqui são termos diferentes. Agora, nosso último exemplo. Só observar que é a mesma coisa do exemplo de cima. Então, o primeiro termo que tem dentro dos parênteses é o 3x. Então, eu vou fazer 3x vezes o primeiro termo daqui e 3x vezes o segundo termo daqui. 3x vezes 2x, então é número vezes número e letra vezes letra. 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. 3x vezes menos 4, então o que eu tenho? 3x vezes menos 4, eu tenho menos 12x. Como eu fiz isso com o primeiro termo, agora eu vou fazer o mesmo esqueminha com o segundo termo. Então, ó, 5 vezes 2x, eu tenho 10x. Lembrando, ó, esse 5 não tem letra, então só continua com a letra do 2x aqui. 5 vezes menos 4, eu tenho menos 20. Faz a seguinte observação. Se tiver termo semelhante, que é o caso aqui, ó, desses dois, eles são semelhantes, tem que fazer a redução. Então, 6x ao quadrado continua, menos 12x mais 10, eu tenho como resposta menos 2x e abaixo aqui o menos 20. Então, eu tenho 3 termos como resposta. Essa é a minha explicação da multiplicação. Espero que vocês tenham entendido e espero vocês também numa próxima aula da divisão. Ali bastante. Ó, tem mais. Coloca